Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguindo aqui, irmãos, nosso devocional diário, amém? Esse vídeo, vamos meditar no versículo 7, amém? Versículo 7 do capítulo 2 de 1 Coríntios, amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Vamos meditar nesse versículo. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus. Aleluia. Deus, Ele revela, Deus, Ele mostra o que está em oculto. Só que para isso, nós temos que ter sensibilidade espiritual. Para isso, o nosso entendimento tem que estar aberto. Para isso, nós temos que ter sede, buscar. Senhor, me revela. Senhor, abra os meus olhos para eu enxergar além do que os meus olhos veem. Abra os meus ouvidos para me ouvir além daquilo que os meus ouvidos ouvem. Aleluia. Aí sim nós podemos compreender a sabedoria de Deus. Não adianta eu querer compreender a sabedoria de Deus com teologia humana, com estudo humano, com ensino humano, com aquilo que é natural, irmãos. Somente na oração, somente buscando, jejuando, consagrando, que nós vamos compreender, vamos ter revelação. Amém? Então eu preciso buscar a revelação espiritual. Eu preciso buscar aquilo que está oculto aos seres humanos. O mundo espiritual, irmãos, ele existe, ele é mais real que esse mundo físico. Só que não é qualquer um que enxerga. Não é qualquer um que consegue ver. Você não vai ver o mundo espiritual com os olhos da carne. Você não vai enxergar o mundo espiritual se você viver na carne. Você não vai conseguir enxergar. Você não vai conseguir ver o tempo todo. Tem anjos e demônios, tem uma guerra acontecendo aqui, agora. Aleluia. E o meu corpo físico está sentindo. O meu corpo está sentindo os ataques espirituais. Do inimigo tentando me parar. Do inimigo tentando me colocar sono, cansaço, desânimo, para eu parar de gravar. Aleluia. Eu estou sentindo os ataques espirituais. O meu corpo está sentindo. Só que há poder no sangue de Jesus Cristo. Então o inimigo ele vai fazer de tudo para você não ser um crente espiritual. O inimigo vai fazer de tudo para você ser um crente natural, que vê, que entende só as coisas naturais ou da carne. Então nós temos que buscar, irmãos. Nós temos que buscar. Existe um mundo espiritual. Existe batalhas sendo travadas ao meu redor, ao seu redor. Para você ouvir essa palavra também, está tendo uma guerra, porque o inimigo não quer que você ouça. Porque é mais fácil você não acreditar que ele existe, que ele atua, do que você acreditar. Porque se o seu entendimento for aberto, você vai perceber que ele está tentando levar a tua alma para o inferno. Que ele está tentando fazer você viver uma vida natural, humana, se distrair com as coisas dessa vida, dessa terra, com o pecado. Por que o diabo nos tenta tanto a pecar? Porque ele sabe que o pecado vai nos afastar de Deus, que o pecado vai nos afastar do Senhor. E ele vai ganhar o quê? Legalidade. Quando nós pecamos, o diabo ganha legalidade, direito sobre a nossa vida. Por isso que ele nos tenta tanto a pecar, para ele ganhar direito de agir, de atuar na nossa vida. Mas o mundo espiritual existe, aleluia. Glória a Deus. Ela está escondida dos seres humanos.
Como o apóstolo Paulo diz, a sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Antes de Deus nos formar, nos gerar nesse mundo, irmãos, o mundo espiritual já existia. Antes mesmo, aleluia, de tudo isso aqui que é físico, que é humano, vir à existência, o espiritual já existia. E Deus quer nos revelar, Deus quer nos mostrar, Deus quer nos trazer à luz, ao conhecimento. Mas nós precisamos largar de ser carnais. Nós precisamos largar a carne, o pecado. Nós precisamos largar, aleluia, de acreditar só naquilo que nós vemos. Ei, tu é crente, crente significa aquele que crê. Nós precisamos crer. Irmãos, tem crentes dentro da igreja que são incrédulos, que são ímpios, que agem como ímpios, que não crê nas revelações, que não crê no mundo espiritual, que não crê naquilo que Deus revela. Nós precisamos largar de ser incrédulos. Nós precisamos largar de ser incrédulos, irmãos, e sermos crentes de verdade. Crer, para que nós venhamos ter o conhecimento da glória de Deus. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se tivesse conhecido não teriam crucificado o Senhor da glória, Jesus Cristo. Os homens lá fora não têm esse conhecimento. Os governantes desse mundo não têm esse conhecimento. Se tivessem, aleluia, eles não teriam pregado Jesus na cruz. E não pregariam Jesus na cruz como fazem hoje. Porque quando nós negamos a fé, nós negamos a Cristo. Nós negamos o sacrifício do Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. O que está preparado para mim, o que está preparado para você é muito grande, não se compara. Não se compara a esse mundo, não se compara a nada dessa terra. O que Deus preparou para nós não se compara a melhor mansão, a melhor carro, a melhor... Irmãos, não chega perto daquilo que Deus tem preparado. Amém? Glória a Deus. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. O Espírito Santo conhece tudo. O Espírito Santo, ele conhece Deus, ele conhece os projetos de Deus, e ele vai nos revelar, ele vai nos mostrar. Mas para isso a gente tem que buscar, a gente tem que crer. Amém? Essa palavra deixa para mim, essa palavra deixa para você nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Creia, busque, se santifique, para que você venha ter as revelações do Senhor.